A gente vai entrar agora na área de geometria, tá? Existem algumas definições aqui que a gente vai começar com elas. A maioria delas vocês já sabem, só que é interessante que a gente revise, tá? Para que isso fique mais claro na sua mente ainda, tá? Ó, primeiro a gente vai começar definindo uma unidade de medida, tá? Que é uma unidade de medida de ângulo. Como que vai funcionar? Primeiro você vai imaginar um círculo, né? Eu já expliquei para vocês a diferença entre círculo e circunferência, né? Círculo seria tudo que está dentro dessa linha escura, circunferência é apenas essa linha escura. Então a gente vai imaginar um círculo, primeiramente. Tranquilo para todo mundo? Está desenhado, inclusive, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse círculo com uma reta que passa exatamente pelo centro dele. Então eu vou dividir ele por uma reta que passa no centro dele. Eu vou dividir ele em duas partes iguais. Tranquilo até aqui? Beleza. E o que eu vou fazer posteriormente? Eu vou pegar uma segunda reta e vou dividir ele em 4 partes iguais, com essa segunda reta também passando pelo meio. Então, dividir em 4 partes iguais. Tranquilo até aqui? Beleza. Só que, nesse mesmo processo, eu vou seguir dividindo esse círculo em várias partes iguais. Eu vou seguir passando várias retas pelo centro, até que eu consiga dividir ele em 360 partes iguais. Tranquilo até aqui? Todas a partir do centro. E cada uma dessas 360 partes eu vou chamar de grau. E o símbolo é essa bolinha aqui, ó. Então se eu pegar uma dessas partezinhas aqui, eu tenho 1 grau. Beleza até aqui? Joia? Então no meu círculo completo, se eu dividir em 360 partes e cada parte eu chamei de grau, eu tenho aqui 360 graus. Beleza? Agora, voltando àquela ideia que a gente estava de dividir o círculo, tá? Se eu já dividi ele em 360 partes, cada parte eu chamei de grau, se eu pegar somente a metade superior do meu círculo, quantos graus vão ter ali? 180. 180, que é exatamente isso aqui, ó, tá? Sempre que a gente pegar a metade superior do nosso círculo, isso equivale a 180 graus. E sempre que a gente tiver um ângulo de 180 graus, esse ângulo é chamado de ângulo raso. Repara que eu coloquei de vermelho e pontilhado a continuação desse círculo, que é como se a gente imaginasse que ele continuasse aqui. Só o que está sendo representado é apenas o que está em linha contínua, né? Que seriam esses 180 graus, que é a metade superior. Então, eu não preciso representar todos os grauzinhos que estão ali. Basta representar os limites e entender que metade de um círculo aqui equivale a 180 graus. Tranquilo para todo mundo isso? E esse ângulo, ele vai ser chamado de ângulo raso. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra ângulo raso, eu quero que você remeta na sua mente a um ângulo de 180 graus. Tranquilo? Beleza. Seguindo. Agora, imagine que eu pegue este ângulo raso e divida ele na metade. Se eu pegar 180 e dividir por 2, quanto que dá? 90. Exatamente o que acontece aqui, ó. Peguei aquele ângulo raso e dividi ele na metade. Eu obtive um ângulo de 90 graus. E o símbolo para o ângulo de 90 graus é esse quadradinho com um pontinho no meio. Então, sempre que você estiver observando um ângulo e ver um quadradinho com um pontinho no meio, é o símbolo do ângulo de 90 graus. Então, isso, ou ângulo reto. 90 vezes esse pedacinho aqui, ó. 90 pedacinhos desses estão aqui, mas eu não preciso representar todos, tá? Esse ângulo também, como o Peterson já falou, ele também é chamado de ângulo reto, ele recebe um nome especial. Então, mais uma vez, todas as vezes que você ouvir a palavra ângulo reto, você deve remeter a um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo neste formato. Tranquilo até aqui ou não? Sim? Beleza. Seguindo. Agora, a gente não vai dar nome para todos os ângulos, né? A gente vai dar um nome mais geral agora. Como que seria esse lance desse nome geral? Todo ângulo que for menor que 90 graus, tiver menos que 90 partezinhas dessa, ele vai se chamar de ângulo agudo. Então, todo ângulo menor que 90 é chamado de ângulo agudo. Exemplo de um ângulo menor que 90. Entenda quando eu falo menor que 90, eu estou falando maior que 0 e menor que 90, né? Um ângulo de 60 graus, ele é menor que 90, então ele é um ângulo agudo. Um ângulo de 30 graus, que é esse caso aqui, é um ângulo menor que 90, então também é um ângulo agudo. Um ângulo de 10 graus é um ângulo menor que 90, também é ângulo agudo.
Um ângulo de 59 graus é um ângulo menor que 90, é um ângulo agudo. Deu para entender o que a gente chama de ângulo agudo? Sim? Então, todas as vezes que você ouvir a palavra ângulo agudo, você tem que lembrar o que é. O que é um ângulo agudo? São todos os ângulos que são menores que 90 graus. Tranquilo? Sim ou não? Beleza. Agora, da mesma maneira que a gente estava definindo aqui de maneira mais geral o que é um ângulo agudo, a gente vai definir de uma maneira mais geral outro tipo de ângulo também. Os ângulos que são maiores que 90 e menores que 180, tá? Todo ângulo que é menor que 180 graus e maior que 90, ou seja, tá nessa região aqui, ó, ele é chamado de ângulo obtuso, tá? Então, todo ângulo que está entre 180 e 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Exemplo de ângulo obtuso. Esse ângulo aqui, ó, 120 graus, ele é maior que 90 e menor que 180. Ele é um ângulo obtuso. Outro exemplo de ângulo obtuso. 150 graus é um ângulo que é maior que 90 e menor que 180. Então, é um ângulo obtuso. Então, mais uma vez, apareceu na sua frente a palavra ângulo obtuso, o que tem que vir na sua mente? Opa, é um ângulo que está entre 180 e 90 graus. Deu para entender ou não? Sim? Agora, eu vou falar um ângulo com você, você me fala se ele é agudo ou obtuso, tá? 89 graus. Agudo, né? 100 graus. Obtuso, beleza. 170 graus. Beleza. 80 graus. Isso, muito bom, né? Então, ângulos menores que 90, agudos. Ângulos maiores que 90 e menores que 180, obtusos. Fácil? Demais, né? Só uma definição. Agora, eu vou definir aqui, ó, uma reta, um tipo de reta que também tem a ver com os ângulos, tá? Essa reta aqui, ela é chamada de bissetriz. O que é uma bissetriz? Uma bissetriz é uma reta que passa pelo vértice. Bom, vamos lá, né? O que é um vértice? O vértice é aonde começa o ângulo, tá? É esse pontinho aqui, aonde começa o ângulo, aonde se interceptam essas duas retas que formam essa região que a gente está chamando de ângulo. Então, bissetriz é a reta que passa pelo vértice e divide o ângulo ao meio, tá? É muito fácil a definição dela. Ela é uma coisa no futuro que a gente vai conhecer como seviana. A gente começa estudando as principais sevianas aqui, ó. Então, bissetriz vai ser a reta que passa pelo vértice e divide o ângulo ao meio. Tranquilo a definição de bissetriz? Só estou apresentando para você, ó. Bissetriz, queridos alunos, bissetriz. Prazer, né? Vamos falar. Prazer. Isso, prazer, bissetriz. Tudo jóia com você? Como é que vai a família? Beleza? É assim que a gente fala, né? Quando você conhece uma pessoa nova. Ó, agora vamos ver alguns exemplos de bissetriz para você ver como é que é fácil a definição dela. Se eu tenho um ângulo de 60, se eu traçar a bissetriz que é pontilhada em azul, essa bissetriz vai dividir o meu ângulo em duas partes iguais. A quanto? 30, porque é metade do ângulo de 60. Tranquilo? Ó, se eu tivesse um ângulo de 50 e traçasse a bissetriz, essa bissetriz vai me resultar muito bom, Pedro. São dois ângulos de 25 graus. Fácil a definição de bissetriz? Ótimo. Agora, a partir da nossa definição, nasce uma coisa chamada propriedade, que é quase como se fosse, por exemplo, um poder que você tem, tá ok? Sei lá, eu sou o seu professor, minha definição, papá, meu poder te dá bomba, sacou? É um poder. Então, olha só, a partir da definição da bissetriz, vai nascer um poder dela, tá? Uma propriedade que ela tem, que é a seguinte: a distância, se eu traço uma bissetriz, que é essa reta pontilhada em azul, a distância de qualquer ponto da bissetriz a um dos lados que formam o meu ângulo é sempre a mesma. Então, se eu pegar qualquer ponto da bissetriz e pegar a menor distância até a reta de cima, e essa distância, sei lá, der 10 unidades, a distância até a reta de baixo também vai dar 10 unidades. Se eu pegar outro ponto da bissetriz qualquer e olhar a menor distância até a reta de cima e der 5 unidades, a distância até a reta de baixo também dá 5 unidades. Para qualquer ponto da bissetriz que eu pegar, essa propriedade é válida. Deu para entender ela? Sim?
Então, sempre que eu tenho uma bissetriz, a distância de qualquer ponto da bissetriz a uma das retas que a forma é igual a essa distância até a outra reta que a forma. Fácil ou não? Sim? Beleza. Obrigado, Fumei.